Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade. Eddie Miguel. E hoje temos aqui um formato um bocadinho diferente. É uma ideia que nós já tínhamos andado a pensar, que é, em vez de fazermos um vídeo análise para cada banda desenhada específica, fazemos uma espécie de uma conversa em que eu apresento uma banda desenhada e hoje eu trago Faithless, o primeiro volume pela Gifloy Studio Portugal. E eu apresento outra banda desenhada também editada pela Gifloy Studio Portugal, que é a Stumptown, de Greg Rucka e Matthew Southworth. Também o volume 1. Exatamente. E nós vamos aqui explicar um ao outro e a vocês do que é que trata a história, a banda desenhada. Falamos um bocadinho também sobre a arte. Uma espécie de uma discussão um bocadinho informal. Chega só um bocadinho aí. Como vocês podem ver, bastante informal até. É quase como um direto. E eventualmente este formato é para passar para o formato live, com a vossa interação. Portanto, deixem depois nos comentários o que é que vocês acham deste formato, se é para funcionar ou não. Por acaso trazemos duas da Gifloy, mas não significa que tenham que ser da Gifloy. Pode ser de uma editora e esta de outra, ok? Portanto, vou então eu começar. Faithless, de Brian Azzarello, com ilustração de Maria Lovatt. Peço desculpa se interpretei mal. E esta história é um bocadinho difícil de explicar. Porque isto é um pouco psicadélico, meio abstrato, mas basicamente a nossa protagonista, Faith, gosta de fingir entre os amigos que tem poderes, tem magia. Ela desenha runas, escreve feitiços, etc. E os amigos dela levam isto meio na brincadeira, até que ela conhece uma rapariga, que é esta aqui de cabelo azul que está na capa. Elas têm um início um bocadinho atribulado da maneira que se conhecem. E Faith dá a entender que Faith consegue manipular as pessoas através da voz. Ou seja, ela faz pedidos, consegue quase seduzi-las e fazer com que as pessoas façam coisas que não querem fazer. Por exemplo, aqui a rapariga de cabelo azul, que eu agora nem me recordo do nome, marcou-me assim tanto. Ela está a ser perseguida pelo ex-namorado, que não a larga, e Faith chega lá ao pé dele e diz: ela já não gosta de ti, deixa-a em paz, etc, etc. E o rapaz acaba por a deixar em paz do nada, depois acaba até por se matar. Elas envolvem-se sexualmente, e isto é um ponto forte aqui do livro, que é as cenas de sexo são bastante explícitas, bastante sensuais até, e acho que é um dos pontos fortes do livro, e é um risco muito grande que eu acho que a Gifloy fez muito bem, arriscar-se em fazer algo um bocadinho mais picante. Já tínhamos algumas bandas desenhadas, como a Velvet, que mostram os peitos, mostram o ato do sexo, mas aqui é mesmo explícito. Elas envolvem sexualmente, Faith fica com a noção de que realmente tem poderes, a gente fica sem saber se tem ou não tem. Entretanto, nós conhecemos o pai dela, que é este gajo aqui, que é um pintor muito famoso, e ela depois acaba por dizer que é filha dele. A Faith acaba por se envolver com os dois sexualmente, e depois percebemos que eles têm poderes, ou seja, segundo a sinopse, ele é o diabo. Ok? E eles os dois poderão ser a mesma pessoa. Só que tu só sabes que ele é o diabo porque na sinopse te diz que ele é o diabo. Porque senão era um demónio, ou podia ser uma fantasia dela, ou uma paranoia dela, ou... Percebes? Há ali coisas que não são bem explícitas. O que acontece é que as amigas dela, ou o grupo de amigos, quando se começam a meter na vida pessoal dela e na vida amorosa dela, o diabo vai lá e mata-os. Ok? Ou em forma de cão, demoníaco, ou faz-se passar por ela própria. Pá, e depois há umas cenas que elas, quando estão a ter relações sexuais, a ela cresce-lhe um pénis e ela começa a praticar sexo oral e depois mete-se em cima do pénis e depois ela transforma-se nele. Epá, essa cena fez-me lembrar um bocado daquele filme com o Schwarzenegger, que era O Fim do Mundo, quando o diabo se envolve com a mãe e com a filha. Exatamente. Depois meio que se misturam. As duas e não sei o quê, pronto. Faz lembrar um bocadinho isso. Em termos de bizarria, não é nada muito novo nos cómics. Que existe várias coisas deste género na banda desenhada franco-belga, mas também mais recentemente nos deuses americanos. Na banda desenhada dos deuses americanos também existe este lado mais abstrato, mais psicadélico. Aqui é um bocadinho mais. E a história é basicamente isso. Não há grande história, não se explica grande coisa. Faith acaba por assinar quase um contrato com o diabo e ela torna-se ela própria uma pintora e uma artista de excelência. Acaba por abandonar os amigos que tinha, ou esquecer-se deles. No entanto, existe lá uma velha mendiga que vai aparecendo, que supostamente sabe quem é que é o diabo. Mas não sabe se ela é maluca, se realmente sabe o que está a passar. Portanto, não explico absolutamente nada e isto quase que não tem história. Parece quase
um conjunto de situações encadeadas umas nas outras que servem para justificar os actos do sexo. Eu acho que o ponto forte é esse. Quem gosta de ilustração e de banda desenhada erótica tem aqui um prato cheio e realmente são muito sensuais, bem representadas, fazem acelerar o coração até, e tu vês logo que o sexo e o erotismo é a personagem principal, porque logo na primeira página tu tens muito bem ilustrado o ato de fazer o sexo em close-up, em que ela se masturba, em vários planos de close-up, que sem falas tu consegues perceber o que está a passar, e depois um plano geral do quarto dela. Portanto, tu consegues perceber que aqui não há grande história, o ponto forte é o erotismo. Talvez num segundo volume eles comecem a explicar e a desvendar o que está aqui a passar. Mas diz uma coisa, por exemplo, a história deste volume vai influenciar o segundo e o terceiro? É tipo uma história continuada? Tem uma história ou isto é um arco fechado? É assim, tu se quiseres ler só este arco fechado, só que não te explicam nada. Tens cenas de sexo muito bem feitas, muito bem ilustradas, entusiasmantes até, mas tu ficas sem saber realmente o que está aqui a passar. Não tem realmente muita história. Podia terminar aqui, podia, mas não termina porque eles têm que explicar quem é que é ele, porque é que ele se interessou por ela, realmente ela tem poderes ou não, o que é que vai acontecer aos amigos dela, será que os amigos dela vão tentar resgatá-la das garras porque ela deixa-se levar um bocadinho, isto é quase como o Advogado do Diabo, como é que se chama aquele filme com o Keanu Reeves? É esse. O Advogado do Diabo, é o mesmo nome, em que a mulher dele deixa-se levar pelo dinheiro, pelo estatuto, pelo jet set, e ela acaba por ser aqui um bocadinho isso. Portanto, para responder à tua pergunta, eu acho que é necessário ler os outros, não é uma história fechada, porque aqui não te responde absolutamente a nada. Aliás, deixa-te bastantes dúvidas, se calhar por isso mesmo, para te levar a comprar os próximos. Relativamente aqui à ilustração da Maria, gostei especialmente das cores. O traço dela é meio esboço incompleto, percebe-se principalmente isso quando ela tenta retratar os fundos, os cenários, e não tanto as personagens. Elas são bastante fáceis de identificar umas das outras, principalmente pela cor do cabelo e os cortes de cabelo. Mas eu acho que o ponto forte aqui é mesmo o uso de cores e a paleta de cores e a dinâmica dos quadros, que eu gosto bastante, dão bastante movimento até às ações das personagens numa história que é tão parada. E eu gosto mesmo muito é da utilização das cores. Acho que é o que funciona melhor, até melhor do que o traço, que isto é quase esboço. De qualquer forma, eles não têm vergonha de mostrar o sexo, seja ele heterossexual ou bissexual. Não têm vergonha de mostrar as partes femininas e masculinas, e acho que essa é a mais-valia desta banda desenhada de Fateless Volume 1. Passo para ti. Nice. Pronto, Stumptown. Nós aqui acompanhamos a personagem principal, que é a Dex Parius, que é uma investigadora privada. Ela tem mais ou menos 32 anos, ela vive com o irmão que tem uma deficiência. Ele adora videojogos, está sempre agarrado às consolas e não sei o quê. Tu notas que ele tem uma certa limitação a nível psicológico. Ela depois tem um problema, que ela é viciada em jogo, é viciada em casino e tem várias dívidas. E é aqui que começa, digamos, é o ponto de partida para a nossa história, porque ela tem uma dívida tão grande no casino que ela é chamada pela dona ou pela gerente do casino e diz-lhe do género: eu vou-te perdoar a dívida, mas tu tens que encontrar a minha neta. Ela inicialmente não quer, está meio reticente, mas ok, pronto, eu vou tentar encontrar a tua neta. Ela vai perceber que quem está também envolvido no desaparecimento da neta é um gajo da máfia de São Salvador. Tem 2 filhos, um casal, que, digamos, ambos querem ficar com o legado dele, querem substituí-lo no poder dessa mesma máfia. Ela então vai tentar encontrar a neta dela, que está tipo desaparecida. O que é que acontece? O que é que esta história a mim me fez lembrar? É uma história mais particular, a mim fez-me remeter um pouco àquelas séries dos anos 80, por exemplo, aqueles episódios do Knight Rider. Sim. Em que tu percebias que ele ia enfrentar alguém da máfia, mas digamos que não era a máfia inteira. Ou seja, isto envolve uma história particular com os 2 filhos, então aquilo ficava num arco meio fechado. Mais pequeno. Ou seja, uma coisa mais pequena, mais particular. Enfrenta os 2 capangas típicos de séries dos anos 80, e mesmo as cores da banda desenhada remetem muito para essa altura, embora seja... A história deve-se passar mais ou menos nos anos 2019, por aí foi 2018, agora já não me lembro quando é que a história foi lançada, mas fez-me muito remeter a essa época. A história é interessante, o vocabulário é interessante, porque eles dizem muitas asneiras e tudo muito mais.
como eu estava a dizer, isto é um arco fechado. A história começa e termina neste volume. Mas tem continuação. Tipo, vai haver continuação. Será outra aventura? Será tipo outra aventura. Tu não percebes muito, não te explica muito coisas da vida da nossa personagem principal. Tu sabes que como é logo percebido no início, que ela tem o tal vício do jogo e do álcool, mas não percebes bem porque é que ela se transforma numa detetive privada. Ok. Não percebes, por exemplo, o que aconteceu aos pais dela. Talvez e num do futuro irmão. volume eles justo... Possivelmente isto funcionou, quase que isto funcionou como uma espécie de banda desenhada piloto. Dá-te ali logo um caso para tu ficares agarrado. Isto de certa forma fez-me lembrar também um pouco as histórias da Jessica Jones, mas sem superpoderes. Ok. Mas é uma história interessante, é fácil de ler. Eu li isto cerca de mais ou menos meia hora, estamos a falar de uma banda desenhada que deve ter cerca de... E a gramagem das páginas, estou a reparar, é um bocadinho mais grossa do que o habitual, não é? É bem porreiro. Pá, o desenho, pessoalmente não O não desenho sou às grande vezes fã do certas desenho. ilustrações, não é ilustrações, é às vezes os enquadramentos e assim, e alguma escolha de cor faz-me lembrar um bocadinho o Criminal. Pronto, exatamente. Pá, o desenho não é mau, sinceramente. Mas não é nada que... Uma história no ar, Para uma história no ar não é assim nada do outro mundo. mas eu estou a Ou ver seja, aqui que isto na parte de capa uma série diz policial. a banda desenhada que inspirou a série de TV da ABC. Exatamente. Em 2018 ou 2019, agora já não sei bem precisar, saiu uma série que é Stumptown com a Cobie Smulders, que é baseada nesta banda desenhada também do Greg Rucka. O que é que acontece? Eu acho que eu ainda não vi a série, mas eu acho que a série não adapta literalmente o que se passa aqui na banda desenhada. Há coisas diferentes. Ok? A banda desenhada é um pouco diferente. Na parte da personagem é igual. Ela tem Acaba o por mesmo ser uma vício, banda é desenhada alcoólica. episódica, se calhar tipo Dylan Dog. Cada história é uma aventura Sim, cada dentro história é daquele uma universo. Provavelmente, vamos imaginar, haverá histórias em que se calhar o volume 3 liga ao volume 4, mas a mim parece-me que a única coisa que vai continuar de história a história é a personagem Se calhar em si algumas personagens e podem, personagens que entram aqui. podem voltar a aparecer, que o universo é o mesmo. Ok, estou a perceber. Exatamente. Pá, é uma boa história, sinceramente eu gostei, mas não é nada de exorbitante. Não vai mudar o estatuto, não é? Sim, não vai mudar. Mas pronto, pá, é uma boa história para quem gosta, por exemplo, de histórias de detetives e policiais e que de certa forma gosta de ter aqui um bocadinho aquele remember do que eram as séries dos anos 80 assim mais fechadas, digamos. Pá, eu acho que, por exemplo, é ao mesmo tempo Eu até confesso uma boa homenagem. Gosto muito do design da capa e as A cores. capa é que está brutal. As cores escolhidas está muito fixe. Está muito porreiro. Por hoje acho que é tudo, não há mais nada a dizer destas bandas desenhadas, gostávamos de saber a vossa opinião. Estes foram os 2 últimos lançamentos da Gifloy. Já este mês aliás, no mês passado de agosto. Se já leram, podem deixar a vossa opinião nos comentários deste vídeo. O vosso apoio é muito importante, subscrevam aqui o canal de YouTube, carreguem no sininho, porque sempre que fizermos uma live e fizermos novos episódios, vocês vão receber uma notificação e estão-nos a ajudar bastante, porque nós estamos a fazer conteúdo gratuito para vos entreter. Gostávamos que vocês devolvessem esse favor e subscrevessem o canal e carregassem no sininho. Sigam-nos também no Facebook e no Instagram. Por hoje é tudo. Bons jogos, Boas leituras. e bons filmes. Até à próxima.